do evento de Canudos, da Guerra de Canudos. Foi um grande evento, digamos assim, de mobilização social contra um determinado regime. E todas essas temáticas são muito caras, porque esse tipo de evento é extremamente comum na América Latina. Isso é natural na medida em que nós vamos ver que a América, enfim, é um continente jovem, né? E que os seus países eram todos colonizados até pouco tempo atrás. Então havia muito contra o que se insurgir. É um continente que estava ainda naquela fase da rebeldia adolescente, buscando a sua identidade, a sua formação. Então esse tipo de eventos, conflitos inclusive armados, guerras como a de Canudos, eventos como tem nos 100 anos de solidão, que é a rebelião dos trabalhadores numa companhia companhia bananeira americana e a morte desses grevistas, né, sob a mira dos fuzis, essa questão da repressão, tudo isso está muito presente na história da América Latina, portanto na vivência desses autores, portanto no seu rol de interesses. Talvez na literatura europeia, essa preocupação com a questão social, com o movimento popular, com as insurreições, e o que muitas vezes acaba, inclusive, enveredando pela tal da esquerda, né? Se bem que hoje em dia o que é esquerda, o que não é, já está um pouco meio complicado de se definir, está meio igual, na minha opinião. Mas isso não é tão comum, por exemplo, na literatura europeia, porque esse período de conflitos, de determinação de territórios, em boa medida já o grosso da coisa já foi feito em Priscas Eras. Mas a América Latina ainda está muito vivendo isso, ainda está nessa sintonia. Então acho que isso aparece sim, com certeza no Vargas Llosa e em tantos outros. Eu concordo, eu acho que esquerda e direita também já caiu por terra, mas diria que uma tendência à esquerda, sim, até pelo contexto político que ele escolhe, né, os melhores amigos e o jeito que ele se posiciona. Eu acho que ele globaliza, e ele é a globalização da América Latina para todos os outros países, né, e é um sujeito revolucionário, no mínimo. Queria fazer uma pergunta mais direcionada para o Rafael. Queria saber, assim, do teu ponto de vista, existe uma dificuldade do público em ler esse realismo fantástico. E aí eu vou te colocar isso, fazendo uma colocação que é a seguinte, de que eu conheci uma pessoa que tem um nível social bom, um cargo, é um deputado, né? E certa vez essa pessoa me viu com um livro, Memórias das Minhas Putas Tristes, e essa pessoa é muito religiosa também. E ela disse assim, nós vamos fazer um movimento na internet porque esse velho pedófilo, né? E como ela trabalha com a questão da mulher, das crianças, né? E eu fiquei impressionado, eu disse para ela, mas isso é realismo fantástico. E ela mesmo assim continua firme no propósito dela. Claro, ao se dar conta de contra quem ela ia falar, tá? Então eu queria ver a tua posição em relação a isso. E também sobre Notícias de um Sequestro, que é um livro dele que não é realismo fantástico. A literatura tem, para ela acontecer, seja no processo de escrita, individualmente, enquanto o escritor está sozinho com a sua caneta, o seu computador, a sua máquina de escrever, tanto para ela acontecer dentro do leitor, ela tem que abdicar a priori de tudo que é tipo de preconceitos, ideias preconcebidas, dogmas religiosos, governamentais, institucionais, senão nós estamos perdidos. Então, as pessoas ainda tendem muito a confundir, isso é uma coisa interessante, as pessoas elas estão muito viciadas em realidade, isso eu concordo. Talvez explique um pouco a dificuldade de ler realismo fantástico. As pessoas estão viciadas na realidade a um ponto tal que elas buscam nos livros encontrar coisas necessariamente da vida do autor. Então, o sujeito escreveu tem uma cena de pedofilia, logo ele deve ser um pedófilo, tem uma cena de assassinato, então o cara no fundo deve estar com más intenções, né? Pô, olha o perigo. Na verdade, isso é tudo uma grande bobagem. As pessoas, realmente tendem muito a querer identificar o autor com o seu texto. E isso tem muito de preconceito, eu acredito. Né? A literatura, ela é um terreno de liberdade, acima de tudo. Isso nós temos que aprender. E sobre a Notícias do Sequestro, eu não li, acho que é justamente porque não é realismo fantástico.
Eu sempre digo assim, quando alguém diz que é de uma esquerda melhor, eu pergunto onde é que está escrito no Alcorão, na Bíblia, que a tua esquerda é melhor que a minha. Não vi nada. Quanto à questão da esquerda dentro da literatura, embora o Vargas Llosa seja caracterizado como da direita, e nós dissemos há pouco que nós fazemos a interpretação da interpretação da interpretação, e a minha mãe, que era de origem italiana, mas falava o vênio, dizia que gal difeto, gal suspeto. Quem tem o defeito tem a suspeita. Portanto, muitas coisas que aparecem na leitura e na interpretação são frutos da medida do leitor. Aliás, essa dialética se faz constantemente, não é verdade? Então, eu acho que mesmo a narrativa e a arte têm a condição de ultrapassar uma barreira que, a meu ver, ela vai mais longe que a esquerda e a direita. Da mesma forma que a questão ecológica, a meu ver, né, envolvendo a questão ética, são mais amplas do que a esquerda e a direita. Então, alguém pode, como narrador, estar exatamente colocado nesse tripé entre aquilo que eu chamo de ética, imaginação, criatividade, porque a questão mágica permite exatamente que ultrapasse barreiras. E, ao meu ver, a arte permite o equilíbrio das partes. Isto é, seja a tua posição esta ou aquela, a questão do assenhoramento da criatividade te permite ultrapassar barreiras, que é aquela questão que vocês mencionaram há pouco, da memória e da imaginação. Não é em vão que eu, como velha, gosto exatamente de dizer como diz Humberto Eco. Ele disse, o bom da velhice é recordar a infância e a adolescência. Então, eu acho que muitas vezes nós fugimos de uma determinada questão que podemos ir através do livro. E eu gostaria, eu não sei se vocês leram dele, aqueles livrinhos que foram feitos, ele disse muito bem, o livro do Gabriel permite que tenha outros livros. E às vezes eu me pergunto se um escritor não escreve só um livro. Embora há outros que apareçam depois, a sensação que me dá é que ele está escrevendo sempre o mesmo livro. E eu gostaria, como se desdobraram livros infantis do Gabriel Garcia Marques, eu não sei se vocês dois estão jovens, eu queria dar os parabéns pela sensibilidade com que manifestaram aqui a velha professora de 47 anos, e o prazer que, evidentemente, para mim, sempre quem salvou a humanidade é a literatura, a imaginação, etc. E eu tenho pena que as minhas netas percam a imaginação, porque elas são dominadas pela bolha assassina, aquela que só faz propaganda e quer consumidores. Então, é isso que eu tenho medo. Mas eu queria dar os parabéns a vocês e perguntar se vocês têm conhecimento desses livros infantis do Gabriel, que um deles é extraordinário, chama-se Maria dos Prazeres. Pessoal, ultrapassamos bastante o horário, mas antes de terminar eu gostaria de anunciar o próximo Café Literário da segunda terça-feira do mês que vem. O autor vai ser o Dostoiévski e o tema vai ser o livro Memórias do Subsolo. Os convidados são o Dr. Juarez Guedes Cruz e Dr. Ricardo Barberena, da literatura. Então estão todos convidados para o próximo café. E queria agradecer a todos a presença de hoje, principalmente aos convidados, e eu diria que é uma noite mágica e real. Acrescentaria o real.